por que você saber sobre o padrão de idolatria, quando você tem um comportamento que remete a isso, vai te ajudar a você sofrer menos, a você ser mais feliz, seja na sua própria vida, na vida da sua família, na vida da sua tribo, da sua empresa, do seu coletivo e por aí vai. Primeiro, e por que isso já foi escrito na Bíblia, nas Escrituras? Segundo lugar, e por que é relevante você saber isso hoje, num contexto temporal diferente da época que foi escrita as Escrituras? Hoje tem internet, hoje tem globalização, hoje tem conceitos diferentes que não tinha naquela época, mais população no planeta e por aí vai. Por que é importante você saber isso? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é: considere o conceito de ídolo e contrasta com o conceito de pai, contrasta com o conceito de patriarca, com o contexto de família. Presta atenção. Quando você tem um ídolo, você tem alguém que recebe um foco de atenção, um foco de idolatria, de veneração, de adoração. Por quê? Por que hoje em dia você tem, no mundo futebolístico, por exemplo, pessoas que são chamadas de ídolos, que recebem uma atenção maior? É fácil você considerar esse tipo de prática como, na ótica religiosa, um pecado, algo que enfurece a Deus, mas por que isso acontece? Tentando entender nesse sentido. Muitas vezes o ídolo está mais próximo do que a figura de Deus. E para contextualizar isso, pensa na seguinte parábola. Uma vez os discípulos de Jesus estavam falando com ele: olha, imposto. Imposto é uma questão polêmica e tinha gente que não gostava de pagar imposto, tem gente que achava que imposto era roubo. E, portanto, para quem devia ser dado o dinheiro do imposto? E aí Jesus sabiamente pega a moeda, né? Ele fala assim: olha essa moeda que está aí. Aí o cara pegou e olhou: qual que é a imagem que está nessa moeda? E aí o discípulo falou: é de César. Então Jesus respondeu: devolva a César o que é de César. A partir do momento em que você usufrui, que você utiliza um sistema que é cria de um ídolo, e você concorda em compactuar com isso, devolva para a origem do ídolo a cria do ídolo. Ou seja, a imagem, ela naquele contexto dizia respeito ao quê? A quem é posse. Então as moedas estavam constatando que elas eram posse de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é proveniente da idolatria? Formas, dinheiro. O que é proveniente de Deus? Vida, vida em abundância, salvação. As pessoas, elas, pelo que eu tenho percebido, têm uma espécie de dificuldade de mesclar os conteúdos de espiritualidade e dinheiro. Muitos preconceitos, muitas questões não resolvidas e questões não respondidas na cabeça das pessoas. Então, às vezes as pessoas oram e imaginam que, por elas terem se dado ao trabalho de mentalizar palavras em direção a uma entidade ou divindade, que elas obrigatoriamente têm que ser atendidas. Então elas não entendem ainda como é que funciona a autoridade espiritual e como é que funciona a questão da oração e de você
ter a sua oração atendida. E é muito fácil você se frustrar quando você vive em função da sua imaginação, quando você vive em função do que faz sentido na sua cabeça. E é por isso que é extremamente importante você estar ancorado, ancorada na realidade objetiva. Ou seja, no mundo real, no mundo que as pessoas compartilham e vivenciam juntas. Por quê? Se você vive num mundo alheio à realidade, se você vive num mundo que é só seu, não é de mais ninguém, automaticamente você não está na realidade, você está na sua subjetividade. E não existe sociedade somente na sua subjetividade, sociedade de verdade, entende? Uma coisa são amigos imaginários, outra coisa são amigos espirituais. Uma coisa é uma fantasia, outra coisa é uma interpretação espiritual de um fenômeno espiritual. E embora essas coisas possam ter um embelezamento natural, assim como existe embelezamento no mundo real, quando você não sabe fazer essa ponte entre esses mundos, qual que é a tendência? Ou a pessoa ficar espiritualizada demais, ou a pessoa ficar materialista demais. Então, se você apenas fala a lógica da espiritualidade, da subjetividade, apenas da questão imaterial ou metafísica, você acaba deixando de lado algumas questões objetivas que são muito importantes. E, consequentemente, pode ter dificuldades de entender o sistema financeiro, o sistema de César, o sistema pelo qual a idolatria se enraizou. Então veja que quando se fala de idolatria e prostituição, não é tão simples assim quanto ídolos que são estátuas de madeira ou de pedra, de bronze ou de ouro, entende? Ou de prata. Se fala de uma espécie de origem de sistema social, de sistema econômico, de sistema político, mas também de sistema espiritual, também um fenômeno espiritual que gera consequências. Então, quando você tem o afastamento da presença de Deus na vida das pessoas, a tendência é que isso gere uma idolatria nessas pessoas que buscam na imagem dos ídolos o preenchimento de um espaço deixado pelas suas frustrações em relação a Deus, e não necessariamente por Deus. É igual em Jó. Deus nunca se ausentou de Jó, mas Jó não conseguia perceber a presença de Deus e por isso julgava que não existia. Agora, vamos contextualizar como pai, como mãe, familiarmente falando. Se o seu filho, se a sua filha não consegue perceber a sua presença na vida dele ou dela, de quem é a responsabilidade? Do filho ou do pai? Se você, como pai, que vive mais, que tem mais experiência, você tem um filho pequeno, vamos supor 5 anos de idade, seu filho não consegue sentir a sua presença, será que é mais cômodo justificar a sua ausência perceptual para o seu filho com uma narrativa de que não, porque o filho tem que amadurecer, ele tem que perceber que o fato de eu não estar dando atenção para ele é só porque eu quero o melhor para ele? Sabe aqueles pais que ficam trabalhando e fica ausente emocionalmente, embora presente fisicamente de vez em quando, sabe? E aí quando você vai questionar o pai, ele fala, não, mas eu estou provendo tudo para você.
eu estou dando dinheiro, eu estou trazendo comida para casa, o que você está reclamando? Você que não valoriza a minha contribuição. De certo modo, é muito parecido com o contexto do Velho Testamento em relação à idolatria. Como você lê a palavra de Deus, falada por Deus, através dos profetas de Deus, é fácil você pegar a perspectiva de Deus, ao invés da perspectiva do povo. Então, é fácil você ver a ira de Deus por causa do teórico abandono do povo dele em relação a ele. Mas qual será que deve ser a perspectiva do povo em relação a Deus para que justifique ou explique a idolatria, o comportamento idólatra? Entende? Então, a partir do momento em que você tem um abandono parental, ou um abandono, uma percepção de abandono de um contexto de divindade, chances são de que o comportamento idólatra ele aumente em incidência. Ou seja, se a pessoa não se sente verdadeiramente acolhida, se ela não se sente verdadeiramente aceita, ela vai buscar em algum lugar essa aceitação. E como pai, como mãe, é dever de quem veio antes, de quem é mais velho, de entender isso e nutrir para os filhos que têm no coração deles essa sensação de pertencimento verdadeiro, e não um pertencimento de fachada, e não um pertencimento cosmético, mas um pertencimento real. Então, quando se olha nas Escrituras e se vê no Velho Testamento, por exemplo, a questão das tribos do norte, do sul, da região do povo hebreu, você tem os profetas da região de Israel. Eles eram profetas mais de guerra, belicosos, mais focados em batalhas, em conflitos, lutas, e a palavra de Deus que era dita através deles sempre tinha essa conotação de obedeça, porque é uma ordem de Jeová. Acabou. Faça isso e ponto. E se não fizer, vai dar rage, vai dar full pistola mode. E aí era apenas assim, quer dizer que não importa como o povo está se sentindo, o que importa é só a vitória na guerra. A vitória a que preço? Entende? E no caso dos profetas lá do sul, região de Judá, era aquela narrativa de que vocês estão sofrendo porque vocês mereceram, só por isso, entende? Então, vocês estão no cativeiro aí, Babilônia pegou vocês, vocês têm que se ferrar mesmo porque vocês foram idólatras e prostitutos. Você acha que esse comportamento afasta ou aproxima o pai ou o patriarca dos filhos? Imagina se o filho pródigo, quando ele estivesse lá no chiqueiro com os porcos, viesse um emissário do pai dele e falasse assim: você tá aí porque você merece, você não quis abrir mão da minha herança, agora rola aí na lama e sofre bastante porque você me enfureceu, mas se você quiser voltar eu tô te esperando. Faria sentido? Será que o filho pródigo teria tomado a mesma atitude de voltar pro pai? Será que teria trilhado o mesmo caminho de volta? Então esse é o problema que acontece quando você só olha um lado da história e você convenientemente fala que idolatria e prostituição é ruim. É ruim para quem? Em qual medida? Entende? Em qual expectativa? Porque eu já conheci muitas pessoas que se comportavam do jeito que se comportavam porque apenas queriam sentir amor, apenas queriam se sentir amadas. E muitas vezes o único amor que receberam
foram de seus clientes, foram de seus ídolos, que representaram para essas pessoas um sonho, valores, princípios, que elas puderam ver que, por mais sozinhas que estivessem, elas tinham alguma representatividade. Elas se identificavam de alguma maneira com esses personagens. E isso dava alguma aderência social para essas pessoas. Fazia com que elas se sentissem um pouquinho mais pertencentes na sociedade. Então, quando você considera a utilidade da idolatria, ela no mínimo tem uma função de manter uma coesão social, no mínimo. E no máximo ela conduz a Deus. Porque quando você, na condição de ídolo, na condição de influenciador hoje em dia, né? Que esse é o nome técnico agora dos ídolos modernos. Então você tem influenciadores. A responsabilidade, o peso daquilo que você fala é muito maior. Então, o que você vai fazer com essa responsabilidade? Que palavras que vão sair da sua boca e como você vai colocá-las, não só de forma de vocabulário, mas também com coração, com amor no coração. Quanto amor você tem para dar para os outros? Que é um reflexo de quanto amor você tem por você mesmo, que é uma consequência da sua proximidade com Deus. Porque quando Jesus Cristo foi interceder por Lázaro, que estava mortão e voltou, geral estava putaço com ele porque ele tinha demorado um pouquinho mais do que o esperado. E aí já estava esculachando o homem, ou o filho do homem no caso, porque ele não correspondeu às expectativas do povo. Então, é fácil você querer que Deus se adeque às suas expectativas, mas não é tão fácil você adequar as suas expectativas a Deus. E quando você entende que até as imagens, até os ídolos têm uma função e foram criados também como obras indiretas de Deus, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você entende que existe um propósito até para a idolatria, até para a prostituição, até para coisas que são consideradas a priori muito ruins e muito negativas. Só que para isso você precisa ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Quando você tem essa disposição e entende o outro lado, aí faz mais sentido e fica menos aversivo você entender e fica também menos incidente os seus julgamentos. Porque tem muita gente que está no ramo religioso que é rápida em julgar e lenta ou difícil em perdoar. E o que acontece com quem é rápido em julgar e demora para perdoar? Como é que você acha que Deus vai devolver isso para a pessoa? E aí a pessoa, muitas vezes, ela morre porque seguiu esse tipo de comportamento, que cristaliza num orgulho, que cristaliza numa espécie de engessamento de conduta. Agora multiplica isso por toda uma tribo, toda uma sociedade, toda uma família. Pessoas que são rápidas em julgar, em etiquetar, em atribuir nomes e demoram para perdoar a si mesmas, demoram para perdoar o outro, são rápidas para ver o lado ruim, negativo das coisas,
demoram para ver o lado positivo, bom das coisas. São rápidas para fofocar sobre os defeitos, mas demoram para fofocar sobre as virtudes, sobre os bons gestos. Que tipo de sociedade você acha que está sendo semeada dessa maneira? Entende? Então, quando você percebe que a obra do homem, ou a obra da carne, ela é como se fosse uma sombra da obra de Deus, uma sombra que aos pouquinhos vai tentando alcançar a intenção na obra de Deus, você começa a apreciar cada etapa do processo, assim como um pai ou uma mãe aprecia cada etapa de vida de seus filhos. Da mesma forma que você tem a gestação, você tem o nascimento, você tem a primeira infância, a segunda infância e por aí vai. Como pai, como mãe, você vai apreciando cada etapa, você vai saboreando, você vai sentindo. Assim também, quando você tem olhos para ver e compaixão no seu coração, você vai apreciando cada etapa do processo de evolução da sociedade. Isso faz com que você tenha um certo estoicismo e uma paz que excede o entendimento. Agora, da ótica social, o que é melhor ter? Quando você entende que, como gestor, como governante, como administrador, como segundo no comando, como primeiro no comando de uma sociedade, como você vai geri-la é parecido com como você gere sua própria família, seus filhos. Parecido. O problema é que uma sociedade é muito mais diversa do que uma família de 12 a sei lá quantos filhos. Existe muito mais diversidade, muito mais pluralidade, muito mais volatilidade, muito mais amplitude, abrangência de pensamentos, sentimentos, sonhos, emoções, combinações diferentes. E tudo isso, nesse liquidificador social, precisa ser escutado, precisa ser entendido. Porque gerenciar poucos não é necessariamente a mesma coisa que gerenciar muitos. Porque pessoas não são paus ou pedras. Pessoas não são objetos. Porque pessoas têm amor dentro de si. As pessoas só são paus ou pedras quando elas não têm amor, conforme a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Se eu tivesse todo o poder, toda a fé, toda a habilidade, as línguas dos homens, dos anjos, ciência, mas não tivesse o amor, eu seria como o sino que badala, um instrumento apenas, que só responde ao toque do músico. E se você apenas responde, se você apenas vive num condicionamento social, se você apenas espera um input para você responder, automaticamente a sua criatividade, a sua inovação deixou de existir. Automaticamente você não é diferente de um robô, de uma inteligência artificial. O que te torna único, diferente de fato, é essa fonte de vida dentro de você. É o que faz com que você crie algo novo, ao invés de apenas regurgitar o que já existe no mercado, ou regurgitar o que a oligarquia do poder idealizou como sendo válido ou interessante semear na sociedade, entendeu?
São algumas ideias sobre idolatria, prostituição. É um assunto que rende pra caramba. Deixa o seu like, compartilha. Vai ter mais em breve. Que Deus abençoe você. Faça uma excelente semana. E nos vemos novamente, se Deus assim permitir.